Pai, nós oramos no precioso nome de Cristo, pedindo que o Teu Espírito nos leve às verdades teológicas necessárias nesta semana, aqui nesta classe. Prepara o nosso coração, nossa mente, nossa vontade para fazer o melhor para a Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. E quem crê recebe, diz amém. Amém. Gente, hoje nós vamos entrar, nós temos até a última aula falado sobre método. Quem não pegou precisa pegar os textos com os outros, porque nós já trabalhamos 3 textos, eu acho, 3 aulas, né? Hoje nós estamos na 4ª aula e eu preciso já começar a entrar nos temas teológicos. E o tema teológico primeiro que nós vamos trabalhar é o tema Deus, né? E falar em Deus, nós estamos falando na revelação. Eu vou pontuar um gráfico para vocês, para facilitar uma compreensão técnica para vocês. E tudo que vocês lerem dentro da teologia sistemática, que é o nosso foco, vocês verão como é importante, como é fundamental o tema da teologia da revelação. A teologia da revelação, quando você estuda, você trabalha com 2 polos. A revelação geral, alguns teólogos vão chamar de revelação natural, e a revelação especial. Esses 2 polos que você precisa ter em mente para trabalhar teologicamente: revelação geral, revelação especial. Uma das doutrinas mais importantes da teologia é você compreender a teologia da revelação. Quando a gente fala revelação, a pergunta é o seguinte: como Deus se revela? O Deus cristão, o Deus da Bíblia, é um Deus que tem se revelado. Como revelado? Revelado como Deus. Isso faz uma diferença entre todas as religiões. As religiões criam deuses. As religiões, todas elas, podia perguntar para qualquer uma das religiões: como que vocês chegaram à compreensão de Deus? Pode falar isso com qualquer religião. Budismo, que é mais uma filosofia, mas o islamismo, o shintoísmo, o hinduísmo. Quando você vai chegar à religião, eles falam de Deus. Como é que esse Deus que eles creem, eles chegam como a esse Deus? Como é que o cristão chega a esse Deus que ele crê? Qual que é a ideia? A ideia é que Deus tem se revelado. Ele se revelou. Quando você diz Ele se revelou, você está falando que você crê em Deus como uma revelação especial. Ele se revelou ao povo de Israel de uma forma especial. Quando você diz Ele se revelou de uma forma especial, você está dizendo Ele se revelou na história de Israel. Esse é um Deus que apareceu a Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus que se revelou a eles. Deus se identifica com quem Ele se revelou. E Ele quer ser conhecido como o Deus que se revelou a Abraão. E apareceu o Senhor a Abraão e disse. Quando a gente fala de revelação especial, estamos falando da revelação de Deus na história de Israel. Então, a história de Israel é uma história da revelação de Deus. Deus é um Deus que anda com o seu povo. Deus é um Deus que sai para libertar o seu povo. Deus é um Deus que caminha com o seu povo. Ele é um Deus que está aí com o seu povo. Esse é um Deus que tem uma revelação especial. Qualquer livro que você pegar de teologia, é muito importante que você chegue e veja qual a visão que aquele teólogo tem da revelação de Deus. Então isso é chamado revelação especial. Revelação geral
é a ideia de que Deus se revelou pela natureza. Nós chegamos a Deus porque Ele se revelou na natureza, porque Ele se revelou nas maravilhas da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que é isto? Revelação pela natureza. Eu chego a Deus porque eu compreendo que não há explicação para essa natureza toda. A filosofia tem muito a compreender Deus como a realidade. Como que eu explico? Então eu preciso de Deus para explicar este universo. Esse universo tem uma racionalidade. Eu tenho que descobrir que alguém atrás deste universo criou este mundo. É normal você ter perguntado sobre Deus desde criança de uma forma da revelação geral. Mas para o cristianismo, não basta compreender Deus na revelação geral, mas temos que compreender Deus na revelação especial. Deu para entender mais ou menos rapidamente o que é a revelação geral e especial? Esse é o ponto que você tem que entender. Quando você entende esses dois pontos de vista, você chega a duas perguntas fundamentais. A primeira pergunta é como Deus... vamos começar por aqui. Como podemos encontrar Deus? Quando eu pergunto como eu posso encontrar Deus, eu estou usando uma pergunta retórica feita por um teólogo americano, já falecido, um teólogo presbiteriano chamado Schiller Guthrie, autor desse livro aqui que eu tenho na mão. Eu vou até usar um resumo do material dele. Eu não trouxe o mais novo, já tem um mais novo, mas aqui é um antigo que eu usava lá na década de 80, Doutrina Cristã. Esse livro não tem em português, mas é muito usado esse livro porque ele é muito claro. Ele já esteve aqui conosco uma vez, no início da nossa faculdade de teologia. Agora eu soube que ele faleceu recentemente. Ele é um professor aposentado quando ele esteve aqui. Ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz que a revelação geral, ela leva a gente a uma pergunta: como podemos encontrar Deus? Como que podemos encontrar Deus? O que eu faço para encontrar Deus? É possível eu encontrar Deus? E aqui surge uma segunda pergunta. Ele diz na revelação especial: como Deus pode nos encontrar? E a grande pergunta é eu que encontro Deus ou é Deus que me encontra? A revelação geral me leva a perguntar: estou eu encontrando Deus? Ou Deus é Ele mesmo que está vindo ao meu encontro? Deu para ver? São duas questões básicas. Aqui começa uma grande briga teológica. Aqui começa você entender toda a teologia. Trabalha num conflito aqui. Quanto eu posso conhecer Deus através da natureza? E quanto eu posso encontrar Deus através da revelação especial? Como que as duas revelações têm que ser trabalhadas? Então, na teologia você vai ter esses dois polos. Para a teologia reformada, e vocês vão notar que eu dou muita ênfase na teologia reformada, não existe caminho do homem para Deus. O que existe é um caminho de Deus para o homem. Você ouve falar aí, toda religião leva a Deus. Revelação geral. Somente Cristo nos leva a Deus. Revelação especial. Estão entendendo o jeito de pregar? Onde entra a revelação geral,
e onde entra a revelação especial. Por que é importante você compreender isso? Porque quando você começa a estudar, por exemplo, na filosofia o conceito de Deus, você tem que ver se eles estão falando do Deus a partir da revelação geral, de que Deus estão falando, ou estão falando do Deus da revelação especial. Você pode sair na rua e as pessoas vão falar de Deus. De qual Deus eles estão falando? O Deus que eles compreendem a partir da revelação geral, ou estão falando de um Deus que tem se revelado em Jesus Cristo? Mas é o mesmo Deus? Será? Quando o ateísmo diz eu nego Deus, eu pergunto se eles estão negando qual? O Deus que passaram para eles da revelação geral? Ou o Deus da revelação especial? Mas não é o mesmo Deus? Talvez não. Aí você vai entender uma frase, ou não vai entender, mas espero que você discuta com ela, uma revelação, uma frase de Karl Barth. Vocês vão notar que o Karl Barth é aquele que dá sempre uma mexida forte nas águas. Ele afirma que Deus, o Deus da revelação em Cristo, Ele é totalmente outro. Totalmente outro. Por que é totalmente outro? Porque Ele não é o Deus que você pensa que Ele é. Ele é totalmente outro. Ele é o Deus que Ele pensa de si mesmo quem Ele é. E o que Ele pensa de si mesmo que Ele é, Ele revelou em Jesus Cristo. Para Karl Barth, o chegar a Deus pela revelação geral, ele é bem radical. É chegar a um ídolo. Porque é chegar a um Deus que você cria segundo a sua razão. E o Deus que você cria não é Deus. Ou você encontra o Deus que tem se revelado, ou você cria um Deus que é uma imagem de você mesmo. É daí que você tem lá, os caras falam, as religiões criaram os deuses, né? Então a ideia que começa a debater, até com Freud, que você estudou psicologia, que começa a criar a ideia de que a angústia humana cria um Deus. E Barth diz, não, o Deus que eu creio é totalmente outro. Não é um produto. Feuerbach dizia que não foi Deus que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, nós é que criamos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Foi um profeta do ateísmo, e era um judeu. Barth vai de frente com Feuerbach para dizer assim, o Deus revelado em Cristo é totalmente outro. Quer dizer, o Deus que você nega é o Deus que eu também nego. Porque você criou um Deus, um conceito de Deus, e você nega o conceito de Deus. Dá para entender isso ou não? Eu estou negando o conceito de Deus que você criou. Eu também nego. Mas você não pode negar o Deus totalmente outro, porque você não o conhece. O Deus totalmente outro é o Deus que se revelou. Essa história de Paulo é muito interessante, porque Paulo diz, eles chegaram ao Deus desconhecido, mas eles chegaram pela revelação natural. Ele falou, bem, esse aí que vocês chegaram, sem saber quem é o que eu vou dar o nome a ele de Jesus Cristo. Ele é a revelação especial. Então ele faz encaixar no clamor da revelação geral da revelação especial. Há um debate muito grande entre esses dois teólogos, que é Barth e Brunner. Por isso eu estou levantando aqui, porque esse assunto acaba sendo muito importante para mim e para você. Barth, ele nega
total chegar a Deus pela revelação, a não ser pela revelação especial. Tá? E tem um grupo que segue Barth. Emil Brunner, embora crê na revelação especial, ele crê que a revelação geral ela é fundamental, porque Paulo fala dela lá em Romanos, capítulo 1, Romanos, que o ser humano sabe o suficiente de Deus para ficar indesculpável. Quer dizer, ele pode chegar a uma compreensão de Deus, não plena, mas suficiente. Aí quando ele escreveu isso, Barth escreveu um livro chamado Nein. Não. E os dois começaram a brigar na Suíça. Não. E ele disse, e isso foi uma grande controvérsia que vale a pena vocês lerem, a controvérsia Barth e Brunner. E muitos de vocês aqui vão ficar mais brunianos, outros vão ficar mais barthianos. É isso. Ele vê que há uma pergunta humana permanente, a vida pergunta, mas a grande resposta é a revelação especial. Barth é bem excludente, por isso que eu coloquei duas palavras. A visão especial ela é excludente. Pode-se chegar a Deus, porque aí entra um problema muito sério, onde Barth trabalha. Pode alguém chegar a Deus sem a revelação especial? Ele diz não. Pode alguém ser salvo sem a revelação especial? Ele vai falar não. Aqui vai dizer não, é possível. Bem, aí você vai encontrar um teólogo chamado Kahane, que é um teólogo católico, ele diz, existe muitos cristãos anônimos. Então ele está defendendo o quê? Que alguém chega a Cristo ou a Deus sem a igreja ou sem a pregação. Alguns chegaram até a dizer que Aristóteles era um cristão antes de Cristo, que ele chegou a Deus através da revelação geral. Está entendendo? Você vai encontrar teólogos defendendo isso. Tertuliano defendia isso de Aristóteles. Eu estou levantando várias questões para vocês abrirem a cabeça para o assunto, vocês verem, depois a gente vai trabalhar isso teologicamente. Será que este Deus que as pessoas falam, que a nova era fala, é o Deus da revelação? Entendeu? Será que o Deus que o Espiritismo fala, que Deus é que eles falam? Você fala com qualquer espírito, eles creem em Deus. Qual? Estão entendendo como é importante esse assunto? Eles estão falando do Deus revelado ou do Deus que eles concluíram? Você foi espírita da sua família, correto? Você acha que eles estão falando desse Deus ou daquele lá? Desse aqui. Estão entendendo? Ó, ela viveu a vida toda nisso. Eles tentam chegar ali. Então, deu para entender como é importante esse assunto? Qual é o Deus que os filósofos estão falando? Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não sei quem chamou a palavra aqui. A questão do homem poder encontrar Deus. São 14 fala que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Inclusive eu recebi essa semana mesmo o Glênio falando sobre isso, muito legal. Não há quem busque a Deus. Vocês receberam isso? Vale a pena. Do Glênio. E ele diz o seguinte, olha, se você está buscando a Deus, é porque Deus já buscou você. Essa é uma frase que o Barth trabalha vindo lá de Agostinho. Deus está mais perto de você do que você mesmo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa rápida. Se tem um teólogo que vale a pena a gente ler, é Agostinho.
Agostinho tem umas coisas impressionantes. Ele diz assim, olha, diz que Deus fala com você o seguinte: você não teria perguntado por mim se eu já não tivesse te encontrado. Olha que interessante. Você não teria perguntado por mim. Você fala assim, como eu faço para encontrar Deus? É porque Deus já te encontrou. Ele já pôs você. Quer dizer, quando você faz a pergunta é porque você já foi achado. Essa é a visão de Agostinho. Bem, eu quero usar duas palavras aqui que é muito interessante. Uma palavra excludente. Você vai observar, e aqui nós temos de novo a metodologia. Você vai observar que há teólogos que eles trabalham de uma forma muito excludente. E esse é um dos problemas que nós estamos tendo hoje com o mundo teológico. Muitos não aceitam a mensagem cristã, porque a mensagem cristã, pelo menos a mais tradicional cristã, ela é excludente. Quando ela diz assim, nem outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ela está excluindo, né? Ela está dizendo não há outra forma de você chegar a Jesus Cristo a não ser ao céu, a não ser pela revelação especial. Quando você diz há uma certa compreensão de Deus em todas as religiões, e todos de alguma forma estão tendo uma compreensão de Deus, você está sendo includente. Tem hora que você não consegue identificar bem o teólogo, mas vamos lá, eu vou colocar os radicais. Paul Tillich, que é mais includente. Karl Barth é totalmente excludente. Calvino é excludente. Então eu nunca fiz uma lista de 2 aqui para dizer para você, porque não é uma preocupação da gente, mas você começa a ler, você vai vendo o mais includente, o mais excludente. Praticamente é uma visão que está aí, né? O universalismo, por exemplo, ele é totalmente includente, inclui todo mundo vai ser salvo no fim. Tem alguns universalismos que eles estão tão radicais que diz que até o diabo no final vai ser salvo. Né? Quer dizer, Deus vai alcançar todo mundo e até o diabo no final. Os mormons eu não sei. Os mormons acho que são meio excludentes, não é não? Mas vocês estão entendendo que é essa questão do incluir ou do excluir. Isso está ligado à questão da revelação. Claro que não é muito fácil entender isto, mas como Deus pode nos encontrar e como nós podemos encontrar Deus. Eu prefiro como Deus pode me encontrar, né? Eu acho bem melhor, né? Porque Ele me encontrou. Eu acho que você que está aqui sabe que Deus encontrou você. Agora, nós podemos dialogar mais com a revelação geral, porque a Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Eu acho que Brunner tem um ponto muito importante. Brunner diz assim, olha, não é suficiente, a revelação geral não é suficiente para levar uma pessoa à salvação, mas é suficiente para dar a ela uma compreensão de que ela precisa de Deus, né? Então é aquilo que está em Paulo, mas ele precisa do Espírito Santo, que vai revelar Jesus Cristo, porque não há ninguém que busque a Deus, Deus é buscado. Mas tem umas coisas que me inquietam. Eu vou falar 2 histórias para vocês, vamos ver o que vocês acham. Uma vez eu li um livro de Watchman Nee. O Watchman Nee ele é bem excludente. Para ele é só Jesus Cristo, né? Sempre. Mas ele, num dos livros dele, encontrei uma visão interessantíssima. Ele uma vez encontrou
um advogado em Xangai, e o Espírito Santo impulsionou para ir lá na China, falar, ali ele estava na China, fale sobre mim para tal pessoa. Ele parou a pessoa e evangelizou a pessoa na hora, entregou a vida dele a Jesus Cristo. Aí ele contou a história. Ele era criado numa aldeia que eles tinham um Deus, que era o Deus da tribo, a Deus da aldeia, o Deus da família, e ele só poderia conhecer o seu Deus lá pelos 13 ou 14 anos. Ia ter uma sessão de iniciação. Ele esperou a vida toda isso, com muita paixão, com muita vontade. Quando chegou na idade certa, ele foi levado para o alto de uma montanha, e ele ficou decepcionado quando ele viu Deus, porque não era nada do que ele pensava. Era um gurilão, muito feio. Eles mostraram Deus para ele, ele não gostou. E ele pensou assim: Deus não pode ser isso aí. Aí achou também o templo, que ele achava que era um negócio lindíssimo, mal cuidado, estava feio. Depois do ato que ele participou de tudo, ele estava no alto da montanha sozinho, olhou o céu e o universo e disse assim: deve ter um Deus que não tem nada a ver com isto aí. Deus, o Senhor é diferente disso aqui. Eu quero te conhecer. Revela-te a mim. 14 anos. Agora ele tem 44 anos. 30 anos se passaram. Ele é um advogado famoso em Xangai. O Watchman chega e fala de Cristo para ele. Ele, em lágrimas, entrega a vida a Cristo na hora. Olha o que ele diz. É a primeira vez que eu ouço falar dele, mas é a segunda vez que eu o encontro. Há 30 anos atrás, no alto daquela montanha, algo aconteceu dentro de mim quando eu fiz aquela oração. E daí? Ele não conhecia o nome, mas ele tinha feito a oração correta. Deus o encontrou agora ou já tinha encontrado lá? Negócio para vocês pensarem. O missionário chegou numa tribo e chegou lá quando ele pregou, toda a tribo se converteu, de uma vez só. E ele ficou assustado com o resultado, porque isso é muito difícil. Ele disse: mas como vocês estão? Ele queria saber o que foi que aconteceu ali. Eles eram uma tribo que cria em muitos deuses, e eles tinham altares aos deuses, e eles oravam aos deuses. E um deles lá, acho que mais inteligente, evoluído, falou assim: e se todos esses deuses aqui não for o verdadeiro Deus? E se existe um Deus que nós não conhecemos? Oh, boa ideia. Vamos fazer um altar aqui ao Deus que nós não conhecemos. Vamos adorá-lo. E nós começamos a orar a todos os deuses e orávamos a este Deus que nós não conhecemos. E sabe que nós descobrimos? Que esse Deus que nós não conhecemos, ele ouvia as nossas orações. Ele nos curava. Ele nos dava paz. Aí nós começamos a orar só a ele e jogamos os outros fora. E falamos: manda alguém teu para nos falar de ti. Qual é teu nome? Já pensou um negócio desse? Alguém chega e fala de Cristo, é ele, porque ele faz tudo o que nós pedimos para ele, ele está fazendo já. Eles já conheciam. Eu pergunto: que revelação é essa? De onde veio isso? Você vê o natural e o especial junto? Isso é para vocês pensarem. Vocês lembram o caso de Cornélio? Ele orava a Deus,
cara era gentil. Aí Deus manda Pedro lá, começa a pregar e o Espírito Santo cai sobre eles. Começa o Pentecostes entre os gentios. Anuncia Jesus ali dentro. O cara não conhece, mas Deus o conhece. Quem buscou foi Deus, né? Eu estou colocando esses assuntos para vocês verem a grandeza do assunto da revelação. Estamos entendendo ou não? Pega uma folha dessa e passa para frente. Mais conversa, mais confusa. Teologia é para levar a pensar. E porque agora, a partir de agora, você começa a ler diferente. Porque agora é a hora de você, puxa, eu quero ler mais sobre a revelação geral, mais sobre a revelação especial. Eu quero encontrar essa briga dos dois também. Por que é perigoso? Por que Bart mostra o perigo de você ficar só na revelação geral, ou pelo menos querer compreender muito Deus através da revelação geral e não conhecer Deus na revelação especial? O perigo do ídolo, ou de ter uma coisa que a filosofia chama de conceito de Deus. Deus não é conceito. Fantástica essa ideia que eu acabei de falar. Deus não é um conceito. Deus não é uma ideia. Deus não é uma ideia. O que é racional. O que é impressionante quando eu falo Deus não é uma ideia, o maior perigo é eu ter na minha cabeça uma ideia de Deus. Mas será que a ideia que eu tenho de Deus é Deus? Eu posso ter formatado em mim uma ideia de Deus desde criança. Não será esta a razão que muita gente está vivendo uma vida derrotada? Uma vida de um Deus formatado? Alguém mais? Está entendendo o que eu estou perguntando para vocês? Qual a teologia precisa falar de Deus, mas Deus totalmente outro. Existiu algumas vezes que Deus falava que ele conhecia a pessoa anterior. Quando Cristo fala quando Natanael, Deus conhece. Bem, o tema da revelação geral e da revelação especial se torna um dos temas mais importantes para nós falarmos sobre o tema, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós cremos. Agora, é muito importante entender, gente, quando a gente vai falar de Deus, Bart chega ao ponto de fazer uma crítica à própria palavra teologia, porque teologia é a lógica, o logos de Deus. Ele diz: como que eu posso? Quem sou eu para falar sobre Deus? Até ele diz que o certo era chamar de o certo era teantrologia, né? Quer dizer, nós estudamos o que os seres humanos falam sobre Deus. Claro que não dá para mudar isso, mas é uma crítica que tem sentido, porque quando a gente estuda teologia, nós estamos estudando o que está se falando sobre Deus. Mas Deus é muito mais do que as nossas palavras. Por isso que eu estou mexendo nesse assunto, porque vocês vão ver que agora vem novas vertentes. Por exemplo, quando você fala, quem é Deus para você? Deus é amor. Tá, mas o que é amor para você? E amor Deus é amor na qualificação que você fala que é amor. É você que projeta a dimensão de amor. Mas será que Deus é amor na dimensão que você pensa que é amor?
ou se você é amor na forma que Deus é amor, como é o amor de Deus revelado, não o amor que eu concluo ser o amor. Está vendo a minha limitação? Minha limitação é que os meus conceitos para falar de Deus, eles são antropomórficos, eles têm uma forma humana, e eles podem ter inclusive categorias ideológicas. Então a teologia, quando vai discutir esse assunto, gente, essa linguagem de Deus, a linguagem sobre Deus, nós estamos entrando num território sagrado para falar do mistério, e não só sobre Deus, mas qualquer outro assunto. E nós temos que ter uma mente muito aberta e uma humildade perante Deus para dizer: Senhor, revela-te a mim. E tem hora que você compreende algo em Deus que a sua mente não consegue captar o que você compreendeu. Existe um insight, aí que entra a metodologia de novo, né? O insight que você tem é maior do que você consegue explicar. Você imagina Paulo tendo uma compreensão da revelação de Deus e disse: eu vi coisas inusitadas das quais eu não consigo falar. Você imaginou tentar explicar o inexplicável para gente que não viu? Como eu vou realmente falar de Deus? Então, eu quero dizer a você que toda linguagem teológica, ela tem que ser uma linguagem de humildade. E a crença de que é o Espírito Santo que revela Deus para nós. E a nossa linguagem é muito pobre. Eu vou tentar usar um pouco aqui esta linguagem, no que é possível. No primeiro momento, nosso tema é falar da revelação geral e especial. Dentro desse quadro da revelação especial vai entrar as Escrituras, com a nossa compreensão teológica das Escrituras, está ligada à revelação. Karl Barth fala que a pregação também é uma forma de revelação, porque você vai à igreja e Deus vai revelando de forma especial Deus pela palavra, na pregação. E aí você tem a revelação em Cristo, a revelação nas Escrituras, a revelação na pregação, essa visão de Barth. Quer dizer, nós vamos ter uma compreensão maior de Deus. Então a sua compreensão de Deus, ela tem que ampliar-se. Sua consciência de Deus vai ampliar-se. Seu envolvimento com Deus vai ampliar-se. E essa é a parte maravilhosa do estudar teologia. Vai colocar em xeque minhas conclusões. Porque tem gente que você encontra por aí, quando vai falar com você de teologia, não, já tem meu conceito de Deus, minha ideia de Deus. Então ele já fechou, não quer nem conversar mais com você. Quer dizer, ele já tem o deusinho dele segundo a sua imagem e semelhança. Não dá, como você vai falar com alguém que ele já tem um Deus fechado? Um Deus fechado, um Deus que o prende, não um Deus que o liberta, não um Deus que o coloca em outra posição. Então, quem é Deus? Tem gente que ainda fala o meu Deus, né? Ele não é nem o Deus de todo mundo, é só Deus dele. O meu Deus faz isso, o meu Deus faz isso. Ele é o Deus assim que ele domina Deus. Deus inclusive é o subsecretário dele para coisas milagrosas. Gente põe Deus na parede. Eu determino, né? Tinha aquela oração, eu determino. Então Deus não é mais o soberano, o Senhor do universo. Eu que sou soberano sobre ele. Ele é meu subsecretário para assuntos religiosos, né? Então é um Deus compartamentalizado. Por exemplo, existe esse Deus compartamentalizado. É um Deus da religião. Deus é um compartimento da vida dele. Ele fala assim: fé é fé, negócio é negócio. Quer dizer, Deus é só uma caixinha para de vez em quando, né?
Então Deus, vocês vão gostar o dia que vocês lerem Dietrich Bonhoeffer. Ele fala Deus ex machina, né? Deus ex machina, Deus que aperta um botão e funciona. Tem isso aí, tem aqui que você vai, aperta esse botão e você vai ter. Esses dias eu vi um cara vendendo cimento ungido para que você consiga construir uma vida forte em Deus, né? Tá vendendo cimento. Vassoura ungida. E para vocês mulheres já tem agora o óleo de Esther, da beleza de Esther, para ficar linda aí. A igreja fala assim, faz a campanha tal para ganhar tal coisa. Que a vassoura, isso o Bonhoeffer chama de Deus ex machina. O mercantilismo. É um Deus máquina, né? Então, tudo isso está muito ligado com esse tema da revelação. Quer dizer, nós vamos ter que entender o seguinte, que Deus cremos. E aí entra Bart com muita força, hein? Deus é totalmente outro. Bem, se ele é totalmente outro, ele não é o Deus que eu criei, mas o Deus que me criou. Não é o Deus que é conclusão da minha experiência religiosa. É o Deus que se revela em Israel, em Jesus Cristo. Você tem que ter coragem de chegar ao seguinte: Deus, já que eu estou começando a compreender isso, me liberta de qualquer ideia de Deus que não seja o que tu és. Liberta da mentalidade humana, ou Deus formatado com uma categoria do pensamento da filosofia grega, ou da filosofia American Wildlife, ou da minha ideia de esquerda ou de direita, ou minha ideia, sei lá, mil coisas, ou a formatação que muitas vezes vem desde criança e me formataram um Deus. Tem gente que nega Deus porque botaram para ele um Deus que ele não consegue aceitar, aquele Deusinho que botaram para ele brincar de Deus desde criança. Ele tem medo desse Deus, então é melhor negar esse Deus. E ele começa a ter a ideia de um Deus chato. É verdade, um Deus de difícil acesso, um Deus a pontapés, como alguém já escreveu, Deus e deuses. Um Deus que é um 100% policial, diretor de quarteirão. Quer dizer, que Deus as pessoas estão crendo? Entende o que eu estou falando? Você tem que crer em Deus. De repente você está falando para ele crer em Deus, você está falando para ele ser um idólatra, porque o Deus que ele tem é um ídolo. Você precisa confiar mais em Deus. Eu estou confiando, mas no Deus errado. Não adiantou nada o que você falou, você piorou ele. Qual Deus que você está falando para ele? Se você não compreende o que eu estou acabando de falar aqui, você está indicando ele para ir para o Deus errado, se o Deus dele é errado. Nesse ponto que você levantou uma questão, que é aí que o Paul Tillich diz que muitas vezes o ateu está mais perto de Deus do que o cara que crê em Deus, porque ele crê no Deus errado. Você precisa libertar ele do Deus errado primeiro, para depois botar o certo. Tem gente que tem aquele Deus de necessidade só. Uma vez um cara chegou para mim e disse: eu sou ateu. Eu disse: parabéns, isso é bom sinal, você já está mais perto de Deus. Ele levou um susto. Eu disse: como? Ele disse: você já se libertou do falso, tá bom? Você está perto do verdadeiro. Só precisa agora encontrá-lo. Você jogou fora o Deus que botaram na sua cabeça. Isso é uma libertação gloriosa. Eu vou até dizer para você, isso é uma bênção de Deus. É Deus que libertou você de uma ideia errada de Deus. O cara entendeu menos ainda. O senhor disse algo aí interessante. O senhor disse: agora você precisa encontrar. Talvez a palavra não seria você precisa encontrá-lo, você precisa ser encontrado. Mas a ideia é a seguinte: você tem coragem? Uma vez chega para um ateu e fala: você tem coragem de ser honesto? Com certeza ele vai falar que sim. Por exemplo, se há um Deus verdadeiro, um Deus que você não conhece, nunca ouviu falar dele, mas ele é Deus, você gostaria de conhecê-lo? Se você for honesto, você quer.
Porque você quer a verdade. Tá bom, então não vou falar sobre ele. Diga assim, se há um Deus desse universo que tem um propósito, um projeto na minha vida, eu quero te conhecer. Faz essa oração. A oração do ateu. Eu quero ver o que vai acontecer com você. Deus aparece, o jeito que Deus aparece. Gente, uma vez eu fiz com um judeu. Chegou um cara, assistiu uma aula minha numa escola dominical e disse: olha, eu fico abismado, vocês creem em Jesus Cristo. Chamava Moses, o cara. Estava estudando engenharia na universidade, em Maringá. Eu era pastor em Maringá. Ele disse: espera um pouco, eu não acredito nada disso que você falou de Jesus Cristo. É um absurdo o que vocês estão falando. Então, vem aqui, eu não vou provar para você biblicamente, nem no Velho, nem no Novo Testamento, nem na ciência, nada. Vamos fazer o seguinte: você vai embora para casa agora. Você é um judeu, você é filho de Abraão. Muito bem, eu quero pedir só uma coisa para você: ore ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você é capaz de fazer isso? Ao Deus de Davi, ao Deus dos profetas de Israel? Sim, diga a ele: se Jesus Cristo é o Messias, eu quero conhecê-lo. Mas se ele não é, faz eu me abandonar, eu ficar mais longe dele o máximo possível. Você tem coragem de fazer essa oração ou não? Ele disse: claro que eu tenho. E ele fez. Uma semana depois ele veio no culto. Assistiu o culto, terminou, me abracei e disse: eu estou aqui me despedindo. Eu abandonei a universidade, estou indo para casa. Vou ser expulso da família. Mas eu vou lá dizer que eu encontrei o Messias. Amém. Ele se revelou a mim. Jesus é o Messias. Eu fiz isso com um ateu, gente. Eu não tenho que provar nada para ele. Deus fazendo. Faz ele fazer a oração correta, a oração honesta. Nesses dois casos, professor, ele encontrou Deus ou Deus o encontrou? Ah, Deus o encontrou. Ele perguntou, quando ele perguntou, Deus já tinha encontrado. Só dele ir lá, Deus já tinha falado: vem aqui que eu vou mudar a sua vida. Ô, professor, há muitos anos atrás, adolescente, eu ouvi dentro do aspecto de Deus, não poderia ser a relação natural. E foi quando foi falado que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e o Evangelho nunca chegou a elas, através da relação natural, Deus iria julgar se seriam salvas ou não. Essa afirmação é baseada no que o Buda está falando em Ocidente, ou não tem nada? É complicado isso. Você está entrando aí num assunto já escatológico, né? Porque a grande pergunta é como Deus vai agir no juízo para aqueles que nunca ouviram falar de Cristo numa revelação geral, especial. Isso dá um problema muito sério em missão, porque como é que Deus vai fazer isto? Então aí que Paulo diz que eles são indesculpáveis, mas eles não têm uma revelação clara. Eu gostaria de não entrar muito nesse assunto hoje aqui, porque vai entrar no assunto de soteriologia que você está levantando, e aí a gente pode se perder naquelas bases que a gente precisa para chegar lá. Não, tem a ver sim. Tem a ver porque porque na teologia sistemática vai ver que tudo está conectado. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar logo de eleição, predestinação tem a ver com isso. Salvação vai ter a ver com isso. Embora eu acabei mostrando uma história do Atmania aqui, de alguém que fez na incredulidade fez uma oração correta. E aí complica para a gente em missão, porque você imagina o seguinte: lá na China o cara nunca ouviu falar de Cristo, e ele faz uma oração dessa, e ele morre, e daí? Ah, mas ele não sabe o nome, e agora? Como que Deus vai julgá-lo? Gente, não vamos entrar no lugar de Deus, mas é complicado, né? O ensinamento que a gente teve que seria salvo por essa relação natural, de reconhecer ao Deus maior. Aí entra o problema, porque aí os radicais vão dizer: não, só um nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Bem, então a responsabilidade é você que não foi lá pregar o evangelho para ele. Bem, aí está o assunto que está ligado ao tema, e vamos deixar sobre a mesa, porque ele vai vindo e encontrando agora uma solução, tá?
Mas é muito propícia a sua pergunta, porque ela tem a ver com esse tema. Eu gostaria, em primeiro lugar, que nós nos libertássemos aqui, nós mesmos, de qualquer ideia que nós temos de Deus que não seja Deus. Já é o primeiro ato de libertação teológica. Eu vou dizer uma coisa que eu fiz uma vez. Eu estava em Israel, estava em Jerusalém, porque eu assim, olhando para aqueles montes todos, eu fiz uma oração doida. Eu disse assim: Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus andou por estes lugares aqui, o Senhor é Deus. Eu tenho tantos conceitos de Deus que eu recebi da teologia. Será que tem muita coisa que eu recebi que não tem nada a ver contigo, que veio de filosofia ou veio de pensamentos? Me liberte de toda a compreensão de Deus que não seja tua, e eu quero compreender mais e mais pela tua palavra quem é o Senhor. Gente, foi gostoso orar assim, sabe? Ter coragem de não criar Deus. Eu não posso criar Deus, eu tenho que render a Deus. E foi aí que eu descobri cada vez mais que eu tenho aprendido com Jesus, que o Deus que Ele revela, Ele é Pai, e é meu Pai. E Jesus quer que eu entenda isso. Mas eu vou dizer com tristeza para vocês, eu vejo milhões de cristãos que não conhecem Deus como Pai. Uma relação de patrão e empregado. Chega a ser o ponto de ser um déspota no universo. Gente, o que eu vejo alguns pregadores pregarem aí é uma ojeriza tão horrível, que não é Deus que ele está pregando, mas é o diabo. E ele chama esse Deus de Deus. E o povo vê como Deus, mas ele tem todas as características mais do diabo, do demônico. Quando eu vi esse negócio que você acabou de falar aqui da vassoura e tal, mandaram esses dias, que até vocês receberam, eu vi aquilo, uns 10 itens do pior. Sabe a minha oração? Ó Deus, tem misericórdia, liberta o povo desses demônios. Isso é demônico, isso é religião endemonizada. Eu estou falando demônico do ponto de vista teológico. Há um demônico na religião. Eu não estou falando contra a igreja de Cristo, eu estou falando desse demônico que está aí, que prega um Deus que leva, o cara fica ali, e crendo num Deus assim, ele vai para o inferno, porque não tem Cristo, não tem graça, não tem salvação, não tem redenção, não tem vida, não tem sabedoria. Aquilo que eu acho que você falou, é mais difícil levar um sujeito, um líder desse a Cristo, do que o chefe das drogas da cidade, porque ele já está formatado com Deus falso. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Esse tema da revelação é um assunto para nos libertar, porque é perigosíssimo. Professor, mas eu vejo nesses líderes pessoas que têm preguiça de estudar a teologia, de estudar a palavra. Bem, até são contra, porque a teologia vai libertá-los de um Deus falso. Eles pegam fragmentos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e ali faz a verdade que ele quer que seja praticada. Cria um Deus, né? Cria um Deus. Um monte quebra-cabeça com Deus da Bíblia. E Deus fica um Deus, que eu estou chamando aqui de um Deus fabricado, até pelo pecado humano, né? Fala. Em relação à revelação especial e à geral, né? Nesse tema, a gente pode pegar isso para facilitar a minha compreensão. João 12,32, quando fala que Jesus disse: olha, quando foi levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. A gente pode falar da efetividade do sacrifício de Jesus e da inclusão de todos. A revelação geral talvez pode ser a inclusão de todos, porque Jesus morreu por todos. Só que a efetividade gera uma revelação especial, onde a pessoa entende e esse sacrifício se torna efetivo. Tem a ver com isso que você está falando. A revelação geral, deixa eu voltar no texto aqui agora. Olha aqui comigo, bem aqui.
Em teologia cristã, a palavra revelação não se refere primeiramente à Bíblia, ou aos credos, ou ao quadro de doutrinas, ou alguma doutrina eclesiástica, mas à suprema manifestação da natureza e do propósito de Deus. A livre graça de Deus em Jesus Cristo é o coração da mensagem cristã. Isso quem cita Daniel Migliori, professor de teologia sistemática de Princeton, a universidade nos Estados Unidos. Aí eu faço duas perguntas aqui. Primeiro é como podemos encontrar Deus. Estou entrando na revelação geral. Isto está em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 a 23, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos 17, quando Paulo prega em Atenas e as pessoas têm uma compreensão de Deus a partir da revelação geral, e Paulo vem e prega a revelação especial. A revelação divina tem sido um tema complexo. Ao longo dos séculos, dois focos são relevantes neste tema: a revelação geral, ou natural de Deus, e a revelação especial. Primeiramente, há os teólogos que discordam vigorosamente acerca do conhecimento natural de Deus. Em segundo lugar, na teologia cristã moderna, circulou uma disputa significativa em torno da natureza da revelação. A questão fundamental é a seguinte: como Deus se revela? Há dois modos de encarar o tema. Revelação geral: Deus se revela pela luz da natureza e pela palavra da criação. Então, através da leitura da criação, eu chego a uma compreensão de que há um Deus neste universo. Não posso negar que isso é uma verdade. Você pergunta por Deus na criação. Você pergunta por Deus na maravilha da criação. Tem hora que você vê a maravilha da criação e diz: como pode alguém negar a existência de Deus? Então você está falando de revelação natural, geral. Pode achar que o acaso fez isso. É meio difícil, né? Falar o acaso fez isso. É uma pergunta filosófica, né? Mas eu não posso negar que existe uma revelação geral, ela está aí. E ela é maravilhosa. A questão básica vem depois: será que eu consigo chegar a Deus por ela? Né? Mas eu posso perguntar através dela sobre o verdadeiro Deus. Isso eu posso. Teologicamente eu não posso negar. Não está perguntando errado. Como que não? Eu posso olhar e dizer: não, há um Deus verdadeiro em algum lugar. Eu quero conhecê-lo. Né? Abre o livro para Deus. Eu já estou mais includente. Aí que o Brunner vai dizer que há uma certa luz em todas as religiões, porque eles chegaram pela revelação geral a uma compreensão de Deus, mas ele não está dizendo que eles chegaram à plenitude do Deus verdadeiro. Ele vai dizer: a verdadeira revelação, a plena, completa revelação de Deus, o sol do meio-dia é Jesus Cristo. Mas ele vai dizer: há uma certa luz. Mas o que acontece com o Brunner? Ele foi para o Japão, ele foi em outros lugares. O outro teólogo ficou lá parado na Alemanha, né? Então ele começa a descobrir que não é tão simples assim discutir o assunto. Por isso que ele abre mais. Eu acho que nós temos que ouvir Brunner nisso. Agora, revelação especial: Deus se revela apenas pela especial revelação em Jesus Cristo e sua palavra. Nós não podemos negar isso também, senão vamos chegar um pouco no universalismo, que pessoas podem ser salvos sem o Evangelho. Então aqui cria um problema missiológico, missionário. Bem, como podemos encontrar Deus? Como Deus pode nos encontrar? Vamos pegar essas duas questões. Deus diante das grandes perguntas humanas. A vida dos seres humanos é cheio de grandes questões. Eis algumas: por que estou aqui? Estou falando de revelação especial. Aliás, revelação geral. De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Qual o significado da vida? Qual é a preocupação última da vida humana? Você vê, essas perguntas estão aí, são filosóficas.
Também o ser humano vive diante de dilemas. Logo de manhã os jornais descrevem como está cheio de corrupção, injustiça, tragédias, vidas arruinadas. E aí você pergunta, por que tudo isso? E dia após dia se repete. A pergunta paradoxal do humano é, afinal, o que é que eu estou fazendo aqui? O fato é que o ser humano pergunta por Deus. Essa é a afirmação do assunto da revelação geral e natural. Por quê? Onde? Que? Quem? Como? Alguém para mudar isto? Alguém para explicar isto? Quem conhece as bases? Todos os seres humanos em todos os lugares estão fazendo essas perguntas. E novas perguntas. O humano pergunta pelo sentido da vida. De fato, essas perguntas mostram que o ser humano está, na verdade, perguntando por Deus. Porque ele pergunta assim, onde começou tudo? Aí vem a teoria da evolução, foi um vapor, uma explosão cósmica, Big Bang. Aí vem outro e diz, não, alguém atrás deste universo começou o Big Bang, ou alguém criou o universo. Aí vem outro mais filosófico ainda, diz, então, quem criou Deus? Aí o bom filósofo, uma vez eu estava num debate, eu estava estudava no curso de psicologia lá em Maringá. Eu não terminei psicologia, mas eu fiz um bom tempo. Eu estava lá e eu lembro um professor ateu que ele disse, quem é Deus para você? Eu disse, Deus é o princípio, Deus é a causa primeira do universo. Eu estava bem na hora que ele falou, lendo um livro de filosofia. Deus é causa, no livro de filosofia da religião. O cara fez a pergunta a hora errada. Eu estava lendo o negócio, quem é Deus para você? E eu estava lendo aqui, Deus é a causa primeira do universo. Aí o cara tonto fez uma pergunta tonta. Ele perguntou assim, quem é a causa primeira da causa primeira? Ele disse, a causa primeira, professor, da causa primeira é a causa primeira. E assim vai de eternidade. Se eu falei que a causa primeira não existe outra saída, mas você me deixou sem saída, ele disse, não tem outra saída. É a causa primeira. Ele pensou que ia responder teologicamente, eu respondi filosoficamente, aí dá um nó mesmo. Não importa o que vem depois, ele é a causa primeira, fim de passo, pode ter o que vem depois. Eu já acertei o começo, o resto você pode inventar o que você quiser. O que me interessa é que eu creio na causa primeira. E pronto. Então é isso que é muito importante, vocês estarem na teologia, entrando nisso, né? Muito bem. A questão da revelação geral fica evidente diante das seguintes evidências. A experiência da vida, o mundo não se explica por si mesmo, há um fundamento para todas as coisas no universo. B, quando olhamos o mundo e o universo, descobrimos que há um propósito em tudo. Alguém criou o universo com um propósito. C, a história do mundo qualifica o bem e a injustiça faz mal. Deve haver um plano em andamento. A mentira parece sempre ter pernas curtas. Quer dizer, é um fato. Há alguma moral nesse universo. Os filósofos trabalham isso. D, quando olhamos para nós mesmos, descobrimos um sentimento moral, uma responsabilidade moral. Sabemos que Hitler difere de Gandhi, e todos sabem quem escolher moralmente. Todo mundo. Uma criança sabe a diferença.
que é isso, né? Quando olhamos para nós mesmos, descobrimos não apenas senso moral, mas consciência espiritual. O ser humano, ele se transcende. Ele chora diante do túmulo. Diante da morte, ele pergunta. O Leonardo Boff disse que um ateu, que eu gostava de ler, um antropólogo chamado Darcy Ribeiro, ele sempre dizia, eu via muita entrevista dele no passado, ele falava muito que era um ateu. Mas na hora que ele estava morrendo, ele viu que é coisa feia. Aí ele mandou chamar quem ele conhecia, mandou chamar um cara inteligente, que era amigo dele, foi o Leonardo Boff, um teólogo. Ele disse, cara, eu estou preocupado. Eu, a vida toda, fui ateu. E agora estou indo. E se do lado de lá encontrar Deus, o que é que eu falo com ele? Ele falou assim, Deus é que vai falar com você. Eu falei, seu desgraçado, lembrou, só agora chegou aqui perto de mim, né? Senhor, todas as civilizações têm esse conceito de após a morte. Então é o seguinte, a história, gente, o ser humano tem uma consciência do espiritual. Acho que foi Blaise Pascal que diz, o ser humano tem um vazio que tem a forma de Deus. Há dentro dele um vazio infinito, e que só alguém infinito pode preencher. O mundo inteiro não consegue preencher o infinito do coração humano. Blaise Pascal. Quer dizer, vocês, é isso que é a verdade. As culturas têm seus deuses. Você acabou de falar aqui. Há no coração humano uma consciência e uma busca pelo transcendente. Não dá para negar isto. Eu lembro quando eu estudava muito psicanálise, eu encontrei um psicanalista de São Paulo, muito famoso. Eu não me lembrei o nome dele mais, mas ele escreveu um livro muito interessante, que desapareceu já do mercado, mas chama-se Deus e a Angústia Humana. Não estou gostando de ler aquele livro. Ele diz que há uma angústia humana que clama por Deus. Colossenses fala que Deus pôs a eternidade no coração. Está em Eclesiastes, Deus colocou dentro dele a eternidade. Ontem eu preguei uma coisa semelhante, que Deus soprou no ser humano o fôlego da vida. Por isso que o animal, ele é completo em si mesmo, porque ele se completa na terra. O peixe é completo em si mesmo, porque ele se completa na água. Mas o ser humano recebeu o fôlego de Deus, ele não consegue se completar fora de Deus. Há um clamor nele por isso, entenderam isso? Vamos terminar aqui? Então necessitamos de Deus, gente. Há um caminho com razão e ordem no universo, as coisas funcionam com princípios estabelecidos, deve haver uma inteligência atrás do universo. Então, quando eu estou levantando essas questões, eu estou levantando a importância da revelação natural, a compreensão geral de Deus, né? Então, necessitamos disso. Agora, eu vou continuar a aula que vem esse assunto, nós temos mais uma aula. Quais são as dificuldades da revelação natural? Vocês trazem a folha. Como Deus pode nos encontrar, né? E eu vou levantar ainda outras questões e trazer mais um texto para a gente discutir, porque aí a gente começa a aprofundar mais essa questão do falar de Deus dentro da revelação, e também ter aqui uma palavra final que eu quero dizer para vocês. Vire a página, tem algumas perguntas que já são questões para vocês saberem e lerem, visando a avaliação do bimestre. Eu não faço prova para vocês decorar nada. Eu quero que vocês criem, escrevam, pensem, produzam, né? Então, é produtividade. Aqui não tem decoreba, né?
Aqui é o seguinte, olha, no que consiste a doutrina da revelação de Deus? Vocês vão ter que estar lendo sobre isso. Não pode ficar só, isso aqui é, o que eu escrevo aqui é para gerar o assunto. Um dia vai sair um livro meu sobre isso, você vai dizer, eu estava naquela aula, né? Mas por enquanto nós vamos, você vai ter apenas ainda alguns relances aqui. Agora veja aqui que eu quero que você veja a pergunta. No que consiste a doutrina da revelação de Deus? Segundo, por que a tradição reformada afirma que não há caminho do homem para Deus, mas sim o que existe é um caminho de Deus para o homem? Define as diferenças entre includente e excludente. E aqui eu vou dar umas pistas para vocês bibliográficas. Barth tem um livro chamado Introdução à Teologia Cristã. Barth tem um livro chamado A Palavra de Deus é a Palavra do Homem. Calvino tem as Institutas, que vai falar sobre a revelação de Deus. Quem tem acesso ao inglês, eu vou usar um pouco esse texto aqui do Carlton Kenneth. Eu vou usar, estou usando aqui com vocês agora o Christian Doctrine. No McGrath vocês têm teologia sistemática, procure lá o tema revelação. Se vocês já conseguiram comprar, se não conseguiram, pega lá em PDF. No livro Teologia Sistemática, procure a palavra revelação geral, revelação especial, procurem ler isso para vocês ficarem com mais, para virem para cá para a aula mais preparado também. Moulton, uma experiência em reflexão teológica, também tem uma visão de Deus, como falar de Deus. E a grande teologia de Pannenberg, que com o tempo vocês vão ter que investir nela. E o Helmut Schiller, que escreve informações sobre a fé. Gente, qualquer livro de teologia sistemática que você pegar, está lá, revelação geral, revelação especial. É bom dar uma lida, Vocês têm o que tem de material nisso, é incrível. O que eu preciso é que vocês tenham uma pergunta. Se vocês têm uma pergunta, vocês vão ter vontade de procurar a resposta. Quero concluir com a palavra seguinte: nós precisamos nos converter ao conhecimento teológico. Se você não se converter ao conhecimento teológico, você não vai procurar conhecimento teológico. Então nós precisamos aqui de uma conversão. Nós estamos querendo provocar você para Deus ser o atrator dele para ele mesmo. E aí você vai tendo na sua mão textos e livros que vão te ajudar muito. Eu precisava que alguém ficasse com isso aqui para entregar para quem não veio.